A igreja de Filadélfia, ela tinha uma promessa, e essa promessa diz assim, Apocalipse 3, verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Existe uma promessa para os verdadeiros cristãos, para a igreja de Filadélfia. As portas que o Senhor abre, ninguém fecha. As portas que o Senhor fecha, ninguém abre. Por que o Senhor Jesus diz isso para a igreja de Filadélfia? Ora, a igreja de Filadélfia não era diferente de nenhuma das outras igrejas da Ásia. A de Tiatira, a de Sardes, a de Laodiceia, a de Éfeso, a de Esmirna. Mas qual era o segredo das portas abertas para a igreja de Filadélfia? Está no verso 8. No verso 8, Apocalipse 3, versículo 8, está a diferença entre a igreja de Filadélfia e as demais outras igrejas da época apostólica. Sabe qual é a diferença? É que a igreja de Filadélfia, ela guardava a palavra do Senhor. Vamos confirmar isso. Apocalipse 3, verso 8. Eu sei das tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Então, veja que a igreja de Filadélfia, ela guardava a palavra do Senhor. Esse guardar não é uma coisa estagnada, uma coisa arquivada, uma coisa guardada para não usar. O significado dessa palavra guardar tem muito a ver com a prática da palavra. Que a igreja de Filadélfia, ela guardava a palavra no sentido de praticar a palavra do Senhor. Por isso você vai ver das promessas que o Senhor Jesus fez para a igreja de Filadélfia, há algumas repetições no verso 8 e no verso 10, que a igreja de Filadélfia guardava a palavra. É o que nós precisamos fazer nos nossos dias atuais. Guardar a palavra do Senhor. Não simplesmente ir para um culto, chegar na igreja, bater palma, cantar, até mesmo abrir um culto, até mesmo pregar no santuário, no altar, até mesmo ser um porteiro da congregação ou da igreja,
e voltar para casa vazio, voltar para casa desanimado, voltar para casa do mesmo modo que entrou. O sentido de uma vida cristã é a guarda da palavra do Senhor, é praticar a palavra do Senhor. No verso 8 diz assim: tendo pouca força, ou seja, quando a Bíblia diz que a igreja de Filadélfia ela tinha pouca força, não significa no sentido que a igreja de Filadélfia ela tinha pecado, ou seja, ela tinha pouca força porque estava fragilizada pelo pecado. Não quer dizer isso. A pouca força aqui pode se referir que talvez a igreja de Filadélfia não era em grande número de membros, ou talvez devido à perseguição, devido à grande luta e tribulação causada pelo Império Romano, a grande dificuldade de eles congregar, a grande dificuldade de eles cultuar a Deus, imposta pelo Império Romano. Por isso está escrito no verso 8, tendo pouca força. Não significa que a igreja de Filadélfia ela estava misturada com o paganismo, misturada com o pecado. Não quer dizer isso. Por quê? Porque no mesmo verso 8 está escrito que eles guardavam a palavra. No verso 8 diz assim: guardardes a minha palavra. Significa que a igreja de Filadélfia ela tinha uma preocupação com a palavra do Senhor Jesus, que eles levavam a sério o que é a palavra do Senhor. A igreja de Filadélfia é um modelo para que as igrejas atuais venham copiar. Como assim? Guardando a palavra do Senhor. Guardando a palavra do Senhor. Não como nos dias atuais, onde a palavra de Deus está perdendo a essência. As denominações hoje dão prioridade para o gospel, para cantarola, para louvores, para cânticos, o culto todo. E a palavra é totalmente desprezada em muitas igrejas gospel nos dias de hoje. Há muitas denominações, há muitas igrejas perderam a noção o que é doutrina, perderam a noção o que é o ensinamento dentro da igreja, nas escolas dominicais, nos cultos de doutrina. São essas essências do cristianismo primitivo é que sustentam uma igreja que é a palavra. A palavra deve ser o centro dos nossos cultos. Por quê? Porque a igreja de Filadélfia, no verso 8, ela guardava a palavra, ou seja, no sentido de praticar a palavra, e não negava o nome do Senhor. Nós não podemos voltar para casa, dentro de casa, negar o nome do Senhor.
Mas muitas pessoas podem levantar as mãos e dizer assim, eu não nego o nome, isso nega sim, como? Não pratica um ritual, não pratica a vida essencial da oração, do jejum, das escrituras, meditar nas escrituras, ler as escrituras, ter vínculo com as sagradas escrituras. A igreja de Filadélfia, ela tinha as portas abertas por causa da guarda, da prática da palavra. Os cristãos de Filadélfia amavam praticar e guardar a palavra do Senhor. Então o segredo da vitória é guardar, é praticar, é poder lutar para praticar a palavra de Deus. Eu deixo essa palavra para todos nós. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo.